Ação no principal entreposto de pescado da capital catarinense. Fiscalização interdita todas as peixarias do mercado público de Florianópolis. Operações da Polícia Federal. Ações combatem fraudes com criptomoedas e a lavagem de dinheiro de crimes praticados no exterior. Mafra, norte do estado. Polícia Rodoviária Federal apreende 10 fuzis escondidos em carro na BR-280. A competição mais democrática do futebol brasileiro. Marcílio Dias recebe o Vasco da Gama na estreia dos times catarinenses na Copa do Brasil 2024. A maior manifestação religiosa de Santa Catarina. Lançada a edição 2024 da Procissão do Senhor dos Passos, que reúne uma multidão nas ruas do centro de Florianópolis. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com a interdição das peixarias do Mercado Público de Florianópolis, o principal entreposto comercial de pescados da cidade. A interdição foi feita pelo Ministério Público Estadual e também pelo PROCON. A ação teve ainda o apoio de órgãos como SIDASC, Vigilância Sanitária, Ministério da Agricultura, além das polícias civil e militar. Quaresma é época de aumento na procura por frutos do mar. Só que os consumidores que foram em busca de pescados no mercado público da capital tiveram uma grande surpresa nesta terça-feira. Eu me surpreendi, né, porque estão todos fechados, né? Então hoje não é meu dia de sorte para levar um peixinho para casa. Né? Surpresa? Eu achei até que eu estava fora do horário. O jeito é tentar pescar, então, né? Quem chegou hoje para comprar nas peixarias do Mercado Público de Florianópolis encontrou tudo assim, fechado. E para os comerciantes, o dia parado representou um grande prejuízo. Hoje de manhã chegou para trabalhar, daí tu não consegue trabalhar, é um dia perdido, né? Tem funcionário para pagar, tem conta para pagar. Ao todo, 13 peixarias foram interditadas após uma fiscalização do Ministério Público e do PROCON de Santa Catarina. De acordo com fiscais da Prefeitura, foram encontradas situações como más condições de higiene, uso irregular de produtos químicos, falta de identificação das espécies de peixe e até um local com presença de larvas. As irregularidades que nós encontramos aqui foram irregularidades pontuais, que ao longo do tempo que nós fiscalizamos a gente sempre observa, os estabelecimentos são orientados, muitas vezes são infracionados para resolver e hoje, por uma questão talvez de logística ou coisa assim, foi optado por interditar todo o mercado e aí aos poucos nós que somos responsáveis pela interdição e pela liberação do estabelecimento, vem aos poucos, observa um a um e vai desinterditando aos poucos. As medidas foram tomadas porque se verificaram a ocorrência de algumas irregularidades graves e nós esperamos que essas pessoas, essas empresas consigam regularizar com urgência isso para poder reabrir. Apesar disso, parte dos estabelecimentos já vai poder reabrir as portas nesta quarta-feira. O importante agora que já está tudo regularizado é amanhã trabalhar e começar tudo de novo. Agora é correr atrás do prejuízo. É correr atrás do prejuízo, é vender peixe para recuperar o prejuízo de hoje. Ainda na capital, as defensorias públicas do Estado e da União recomendaram à Prefeitura a suspensão do projeto de lei que cria a internação involuntária de moradores de rua. Detalhes com a repórter Thaisa Kiziel. As defensorias públicas alegam que a internação involuntária já está dentro da reforma psiquiátrica desde 2001 e que, inclusive, o Estado de Santa Catarina já adota. Segundo elas, a questão do internamento ocorre de maneira extrema e só pode ser feita excepcionalmente quando outros tipos de tratamentos ou medidas já não surtem mais efeitos, já não bastam. Segundo as defensorias, as medidas propostas pela Prefeitura de Florianópolis violam a legislação federal por instituir internações sem esgotar os recursos extra-hospitalares. E a Prefeitura ainda analisa, então, essa recomendação sobre suspender o projeto de lei e afirma que desenvolveu essa proposta com bases legais para resolver de forma abrangente e humanizada a problemática do aumento de pessoas em situação de rua e também o aumento da violência. De Florianópolis, Thaisa Kiziel para o Band Cidade. A Polícia Civil deflagrou hoje a Operação Mactub para desarticular um esquema de fraude em licitações na Prefeitura de Forquilinha, cidade do sul do estado. 2 pessoas foram presas.
A operação foi deflagrada pela Delegacia de Combate à Corrupção da DEIC nas cidades de Forquilinha, Araranguá, Meleiro, Turvo, Içara e Nova Veneza. A ação prendeu preventivamente um empresário e cumpriu um mandado de prisão temporária contra uma funcionária da empresa dele. Além disso, foram cumpridos 4 mandados de afastamento de funções públicas dos membros da Comissão de Licitação de Forquilinha, a suspensão dos contratos assinados entre a Prefeitura e a empresa investigada e 10 mandados de busca e apreensão. As investigações apontam fraudes em 3 licitações feitas pela Prefeitura de Forquilinha para a contratação de uma empresa para fabricar e instalar a estrutura metálica da cobertura de um ginásio, anexo a uma escola pública municipal. Um dos empresários que participou da licitação denunciou que o certame estava dirigido para a vitória da empresa investigada. O empresário preso chegou a oferecer R$20 mil para que a denúncia fosse retirada. Também estão sendo investigadas irregularidades na construção do próprio ginásio. Em nota, a Prefeitura de Forquilinha informou que colocou todos os membros da administração municipal à disposição das autoridades para que seja feita justiça, reforçando o compromisso com a transparência por parte da atual gestão. As prefeituras de Nova Veneza e Meleiro informaram que não têm envolvimento com as investigações. E 2 ações foram desencadeadas nesta terça-feira pela Polícia Federal. Uma delas, a Operação FEST, combateu crimes financeiros no Paraná e em Santa Catarina. A outra, a Operação Briansky, combateu a lavagem de dinheiro de crimes praticados no exterior. A operação partiu de denúncias que chegaram à Polícia Federal de Itajaí pelo canal específico de informações sobre pirâmides financeiras. Nesta manhã foram cumpridos 2 mandados de prisão e 6 mandados de busca e apreensão nos municípios de Itajaí, Balneário Camboriú, Curitiba e Londrina, além de sequestros e bloqueios de bens de 5 pessoas e 3 empresas. A organização criminosa teria desenvolvido diversas empresas pelas quais os investidores adquiriam uma criptomoeda criada pelo grupo que prometia altos lucros por meio de corretoras de criptomoedas, o que não ocorreu. A associação criminosa ela tinha base em Balneário Camboriú, na época dos fatos que ocorreram entre 2022 e 2024, mas principalmente os principais integrantes tinham sede em Balneário Camboriú e envolveu... a gente estima entre 5 a 20 mil vítimas. A estimativa das vítimas inquiridas é que o golpe levou R$100 milhões. Os integrantes do grupo responderão pela prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, associação criminosa e lavagem de dinheiro, com penas máximas previstas de até 28 anos de reclusão. Outra operação nesta manhã envolveu brasileiros e russos que estavam lavando dinheiro de crimes praticados no exterior, com o uso de criptomoedas na capital catarinense. 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, 6 em Florianópolis, 2 em Goiânia, no estado de Goiás, e outros 2 em Eusébio, no Ceará. Diversas medidas foram decretadas como monitoramento eletrônico, proibição de deixar o país e de transacionar criptoativos. Bens como casas e apartamentos de alto padrão, terrenos e automóveis de luxo adquiridos pelos investigados no Brasil foram sequestrados, além dos bloqueios de contas bancárias vinculadas a 25 pessoas físicas e jurídicas. O crime investigado tem uma pena de 10 anos de reclusão mais multa. No norte do estado, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 10 fuzis escondidos em um carro na BR-280 em Mafra. Uma pessoa foi presa em flagrante. Teria sido uma abordagem normal de infração de trânsito se os policiais não tivessem percebido um cheiro forte de combustível no interior do veículo e o desnível no teto do carro. As atitudes do motorista e da passageira também começaram a levantar suspeitas. Perguntado, o motorista não deu explicações convincentes e se mostrou bastante inquieto. A passageira, também muito nervosa, não soube responder a perguntas básicas sobre a viagem. O armamento estava escondido dentro do tanque de combustível e também num fundo falso sob o teto do carro. O motorista paranaense de 37 anos confessou que transportava as armas de Foz do Iguaçu até Blumenau. Ele já tem passagens policiais por receptação e foi encaminhado junto ao armamento à Delegacia de Polícia Civil.
O motorista informou aos policiais que receberia pagamento para transportar as armas de Foz do Iguaçu, no Paraná, até Blumenau. Ele tem passagens por receptação e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Mafra e vai responder por porte ilegal de arma de uso restrito. E 2 pessoas ficaram feridas após um caminhão bater na traseira de outro nesta terça-feira na BR-101 em São José, na Grande Florianópolis. Foi por volta das 11 horas da manhã. Os 2 feridos, um homem e uma mulher, estavam no caminhão que atingiu a traseira do outro, que transportava recipientes de cloro. A mulher chegou a ficar com a perna presa no veículo e foi desencarcerada pelos bombeiros militares. Os 2 tiveram ferimentos leves e foram levados para o hospital pela ambulância da Artérias Litoral Sul. A rodovia foi totalmente liberada por volta da 1h30 da tarde. A operação da Polícia Militar, que terminou com a morte de 9 pessoas no Rio de Janeiro, é um dos principais assuntos do Jornal da Band de hoje. A Joana Treptow chega agora com este e outros assuntos desta terça-feira. Olá, Joana, boa noite. Olá, muito boa noite. Daqui a pouquinho no Jornal da Band a gente vai ver a ação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que acabou com 9 mortos e 7 presos. 20 mil alunos de escolas municipais ficaram sem aulas por causa dos tiroteios. Em São Paulo, a polícia prendeu hoje um dos suspeitos de envolvimento no assassinato de um PM e da filha dele. O presidente da França fala em enviar tropas para a Ucrânia e a Rússia já alertou para uma possível escalada do conflito caso isso aconteça. E uma história emocionante. Aos 93 anos, ex-professora decide doar $1 bilhão para a faculdade onde deu aulas. É daqui a pouco, a partir das 7h20 da noite. A seguir no Band Cidade, Ministério da Saúde divulga dados atualizados sobre a situação da dengue em Santa Catarina. Os detalhes você confere logo após o intervalo, nós já voltamos. Estamos de volta com o Band Cidade para falar da situação da dengue. O Ministério da Saúde divulgou hoje os dados atualizados do painel de monitoramento de arboviroses relativos a 2024. Aqui no telão as informações, vamos conferir. Em todo o estado já são 23.301 os casos prováveis de dengue. Em relação ao número que você viu aqui ontem no Band Cidade, foram relatados mais 6.785 novos casos prováveis da doença. O número de mortes desde o início do ano chegou a 10, com a confirmação ontem da morte em Joinville. Você viu aqui no Band Cidade também. 3 mortes ainda estão em investigação no estado. A taxa de incidência de casos aqui em Santa Catarina está em 310,2 casos por 100 mil habitantes. Em todo o país, são quase 921 mil casos prováveis, com 184 mortes confirmadas e 609 em investigação. A taxa nacional de incidência está em 453,3 casos por 100 mil habitantes. E ainda sobre a dengue, o governo do estado informou que todos os 13 municípios catarinenses que foram selecionados para receber a vacina contra a doença já começaram a aplicar os imunizantes em crianças de 10 e 11 anos de idade. Neste primeiro momento, devido à baixa quantidade de doses, 29.100 crianças dessa faixa etária vão ser vacinadas. Todas as 13 cidades ficam na região norte do estado, que concentra o maior número de casos e de mortes por dengue. Depois de 8 dias submersa, foi retirada a máquina que tinha ido parar dentro do rio Itajaí do Oeste com o deslizamento da BR-470 em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. Um trabalho voluntário que durou 10 horas. O trabalho de remoção da escavadeira hidráulica envolveu uma grande equipe com outras máquinas e tratores, além de um barco e mergulhadores. Foi um trabalho longo e difícil, já que com o grande volume de terra que se moveu, a escavadeira foi parar quase do outro lado do rio. Para fazer a remoção, foram acoplados cabos de aço ao equipamento submerso, que foi puxado aos poucos. Foram cerca de 10 horas de trabalho, que começou na manhã de sábado e se estendeu até o fim da tarde. A máquina foi puxada para a margem e depois colocada sobre toras e erguida. Essa imagem é a última que se tem da escavadeira trabalhando. Foi feita minutos antes de ela ser arrastada para o rio no dia 16, quando parte da rodovia despencou no quilômetro 143, que segue interditado por conta das obras de recuperação. Nas redes sociais, uma publicação parabenizou os trabalhadores que atuaram na remoção da escavadeira, que teriam feito isso de forma voluntária,
já que o custo para a retirada seria de cerca de R$200 mil. A chuva voltou a causar transtornos no oeste catarinense. Em Xanxerê, houve registro de alagamentos em vários pontos da cidade. Foram aproximadamente 70 milímetros de chuva em um período de 6 horas em Xanxerê, o que causou alagamentos em pelo menos 4 bairros. Casas e estabelecimentos comerciais foram tomados pela água. Uma família ficou ilhada e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Cerca de 200 pessoas foram afetadas diretamente pelas chuvas dessa madrugada. A inundação também atingiu parte da BR-282, onde o trânsito precisou ser desviado pela Polícia Rodoviária Federal. Equipes do Corpo de Bombeiros passaram horas nas ruas auxiliando a população. O mapa divulgado pela Defesa Civil mostra que o alerta segue para essa terça e quarta-feira, com possibilidades de mais chuva no Grande Oeste. E um deslizamento de um grande pedaço de rocha provocou a interdição do tráfego na SC-390, a Serra do Rio do Rastro, na tarde desta terça-feira. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, equipes da Secretaria Estadual de Infraestrutura estão no local para atuar na liberação da rodovia. O deslizamento ocorreu no quilômetro 406. Vamos falar do tempo agora, a proximidade de um sistema de baixa pressão à costa aqui de Santa Catarina, isso associado ao aquecimento do dia. Tudo isso vai influenciar o tempo nesta quarta-feira, melhor dizendo, em Santa Catarina. O dia vai ter nebulosidade variável com aberturas de sol em todo o estado. Especialmente a partir da tarde podem ocorrer pancadas de chuva e até temporais localizados. As temperaturas vão estar elevadas em Santa Catarina e a alta umidade do ar vai manter essa sensação de ar abafado nos últimos dias. Confere aqui comigo. Em Florianópolis, mínima de 22 e máxima de 30 graus é a previsão. No norte do estado, Joinville vai ter variação entre a mínima de 21 e a máxima de 31. Em Blumenau, no Vale do Itajaí, mínima de 21 e máxima de 32 graus. Vamos virar a página para falar que no sul do estado, em Criciúma, a mínima vai ser de 20 e a máxima de 32 graus. Na Serra Catarinense, temperatura mínima de 17 e máxima de 26 é a previsão para a cidade de Lages. E em Chapecó, no oeste catarinense, mínima de 20 e máxima de 31 graus. A seguir no Band Cidade, a gente fala da mais tradicional manifestação religiosa de Santa Catarina, a procissão do Senhor dos Passos, que foi lançada oficialmente nesta terça-feira. E tem também o esporte. Vai começar para os times catarinenses a mais democrática competição do futebol brasileiro, a Copa do Brasil. Hoje, o Marcílio Dias encara o Vasco da Gama. Detalhes após o intervalo, eu volto em instantes. Band Cidade. Oferecimento. Estamos de volta com uma informação importante da área de economia. Você viu ontem aqui no Band Cidade como foram as exportações e as importações do estado no mês de janeiro, pois no ano que passou é de Santa Catarina a cidade do país que mais liderou as importações de produtos em 2023. É o município de Itajaí, litoral norte do estado, inclusive que desbancou grandes centros do país. Olha só. De acordo com o levantamento de uma empresa de importação e exportação, com base em dados do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, as empresas sediadas em Itajaí importaram em 2023 o equivalente a 13 bilhões e 150 milhões de dólares em mercadorias, o que representou 5,47% de todas as importações do Brasil. Metade do que foi importado veio da Ásia. Entre os produtos, destaque para químicos, máquinas e aparelhos eletrônicos, plásticos e derivados. Localização estratégica, vocação logística, arrojo dos empresários locais e pequenas vantagens fiscais ajudam a entender a liderança de Itajaí, que desbancou grandes centros como Manaus, segunda colocada, São Paulo e Rio de Janeiro. Vai começar a mais democrática competição do futebol brasileiro para os representantes de Santa Catarina. É a Copa do Brasil 2024. O primeiro time catarinense a estrear na competição é o Marcílio Dias, que enfrenta logo mais às 9h30 da noite no Gigantão das Avenidas em Itajaí, o gigante Vasco da Gama.
Chegou o dia para Marcílio Dias e Vasco. Hoje eles vão estrear na competição milionária, a Copa do Brasil. Essa é a segunda vez na história que o Marinheiro participa da competição. Na temporada passada, enfrentou a Chapecoense na primeira fase. Passou, mas acabou caindo na sequência para o Maringá. Já o Vasco é um veterano da Copa do Brasil e chegou a levantar a taça em 2011. Mas o técnico Ramon Dias, o treinador mais vitorioso da história do futebol argentino, esse sim faz a sua estreia na competição hoje. E o Cruz Maltino vem de um momento bom. No Campeonato Carioca já são 5 jogos sem perder. Tá certo, na última rodada não fez uma partida brilhante, mas venceu Volta Redonda por 2-1 e deixou bem encaminhada a classificação para as semifinais da Taça Guanabara. Por isso, o foco é total nesse jogo. Afinal, se avançar, embolsa mais R$1.785.000 para os cofres. E para classificar, o Vasco precisa de pelo menos um empate. Mas o time carioca sabe que não dá para bobear. Não vai ser um jogo fácil mesmo, porque o Vasco tem pela frente um Marcílio Dias que chega confiante para essa partida, querendo beliscar essa vaga para a segunda fase e assim embolsar mais R$945.000 para os cofres do clube. Além disso, jogando no Gigantão das Avenidas, o palco do confronto de hoje, o Marinheiro ainda não perdeu nessa temporada. Estamos em casa invicto? Estamos. Nós temos hoje um momento e confiança, os atletas estão muito confiantes. Passei tudo para eles já do que nós pudemos estudar do Vasco, vamos treinar em cima disso e vamos tentar fazer o jogo em cima. Quem será que vai avançar de fase? Será que o Marcílio Dias consegue surpreender? Ou será que o Vasco confirma o favoritismo? Bom, a gente vai ficar sabendo hoje, a partir das 9h30 da noite, horário que a bola rola no Gigantão das Avenidas, em Itajaí. Cobertura completa deste jogão entre Marcílio Dias e Vasco você confere amanhã, 12h30, no Jogo Aberto SC com João Paulo Cardoso. Agora, do ponto de vista do combate à violência nos estádios, o Ministério Público Estadual e a Federação Catarinense de Futebol anunciaram na tarde de hoje medidas para aumentar a segurança nos estádios catarinenses. A decisão veio após casos de violência em jogos do Campeonato Estadual. Entre as medidas está a adoção de torcida única nos clássicos entre Avaí e Figueirense. Domingo, 18 de fevereiro de 2024. Figueirense e Avaí se enfrentam pelo Campeonato Catarinense. Dentro e fora do estádio, uma briga generalizada envolvendo torcedores de duas organizadas. Nesta terça-feira, o Ministério Público de Santa Catarina anunciou a punição para as duas torcidas. Nos próximos 5 meses, a Mancha Azul e a Gaviões Alvinegros estão proibidas de frequentar os estádios de futebol. Além disso, os clássicos envolvendo a dupla da capital serão de torcida única. Nós pretendemos, com esse tipo de medida, evitar a onda crescente de criminalidade que tem acontecido e a incitação à violência nos jogos de futebol. O Ministério Público vem trabalhando com a Federação, com a Polícia Militar, no sentido de conseguir proceder ao reconhecimento facial dessas pessoas. Todos aqueles que entrem no estádio vão ter a sua leitura e aí a gente vai saber que as pessoas que estão entrando e, havendo necessidade, proibir determinadas pessoas de adentrar aos estádios. Além das duas organizadas, uma torcida do Brusque também foi punida, com a proibição de frequentar os estádios nos próximos 3 meses. A Federação Catarinense de Futebol acatou a recomendação do MPSC a fim de evitar novos confrontos envolvendo torcedores. Nós não imaginávamos chegar nesse ponto, nós debatemos com a Polícia Militar, debatemos com o Ministério Público, buscamos alternativas para não chegar nesse estágio, mas infelizmente, com dados técnicos, mostrando em vídeos e o avanço da violência dos últimos clássicos, chegamos ao ponto de ter que acatar. Mudando de assunto, está prevista para os dias 16 e 17 de março a edição 2024 do maior evento religioso de Santa Catarina, que é a Procissão do Senhor Jesus dos Passos, já tradicional aqui em Florianópolis. O lançamento oficial ocorreu hoje e a repórter Thaisa Kisiel foi lá conferir. Uma tradição centenária e de muita fé. A procissão do Senhor dos Passos é realizada há mais de 250 anos em Florianópolis e antecede a celebração cristã de Páscoa. Então, essa procissão, ao longo desses 258 anos, ela vem sendo um resgate da tradição de fé do povo catarinense. Vem gente de todos os lugares. O nosso trabalho aqui na capelania, fundamentalmente, é acompanhar os peregrinos, a acolhida dos peregrinos. Tem várias procissões menores dentro da própria tradição da procissão maior. Então, a procissão do carregador, a procissão da transladação das imagens e, por fim, a grande procissão no domingo.
O lançamento oficial do cortejo religioso contou com uma apresentação da programação desta edição, além do trajeto e das novidades deste ano. Sábado, às 7h30 da manhã, tem a missa do carregador, das alfaias, dos objetos que vão fazer parte da procissão. Às 5 horas tem a missa de ação de honra ao Senhor Jesus dos Passos. Às 20 horas a procissão sai daqui, da capela, a transladação das imagens pegando a Bucão Viana, Tiradentes, Praça 15 e Catedral. Domingo, às 9h30 da manhã, tem a missa na Catedral dos Irmãos. Às 16 horas começa a procissão. O evento anual reúne milhares de fiéis no centro da capital catarinense. A procissão também é sinônimo de devoção e agradecimento à vida. Antigamente, a gente tem foto que comprova que as irmãs que entravam para a Irmandade, né, elas formavam fila na lateral das ruas onde passava a imagem, como proteção da imagem. E como os irmãos também vão de balandral e formam essa fita. Então, a gente quer resgatar essa história que foi se perdendo ao longo do tempo. O José se dedica à igreja há 4 décadas. Além de participar da procissão com a família, ele também colabora com a organização. Eu trabalho aqui há 40 anos, né? E ajudo a organizar todos os anos essa procissão, esse evento de fé, preparando para as pessoas que venham de longe participar desse momento de fé tão importante para Florianópolis e para o nosso estado. Legal, e é isso. Ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. As reportagens desta edição estão no nosso portal tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.